Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Olá! Periodicamente, o programa oportuniza a abertura do espaço para atualizarmos você sobre fatos que são de extrema relevância para a história local, regional e estadual. O Giornale Edição Especial está no ar. O programa de hoje traz a notável trajetória de 32 anos do ilustríssimo juiz criminal Dr. Ulisses Fonseca Lousada, com destaque sobre a sua magnânima contribuição para a história do direito no estado do Rio Grande do Sul. O Dr. Ulisses Fonseca Lousada é natural de Rio Grande, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, a caminho do doutorado. Comanda o Centro de Referência em Estudos sobre Educação e Formação Humana no Sistema Penitenciário Brasileiro, certificado pela UFSM-CNPq. É professor adjunto do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, onde ministra aulas de Direito Penal e Processo Penal. É escritor, pesquisador, conferencista. O nosso entrevistado é juiz de direito do estado do Rio Grande do Sul, exercendo a magistratura na primeira vara de Santa Maria, onde já atuou como diretor do fórum por 3 gestões. Comanda a vara de execuções, sendo responsável pela região central. Na trajetória profissional e acadêmica, segue as trilhas da educação, com a lupa no sistema penitenciário brasileiro atual, trazendo essa temática para debate, que é essencial e que o mobiliza como pesquisador e como cidadão comprometido com a humanização. Quero dar as boas-vindas a você, ilustríssimo juiz, Dr. Ulisses Fonseca Lousada, e expressar a grande honra em recepcioná-lo aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Giovanna, é um prazer imenso, em primeiro lugar, te ver, né, ver que tu está bem, o teu programa está maravilhoso, e pela vez primeira a gente conversar um pouco a respeito dessa caminhada, embora tu já tenha feito um resumo de tudo, né? Exatamente, um grande resumo. Pouco até me falta para completar o que tu relatou, mas o importante de tudo isso exatamente é essa relação, né? Nós já nos conhecemos há algum tempo. Exato. Desde os bancos acadêmicos, né, eu tive esse privilégio, né, de tê-lo como meu mestre. Eu converso mais do que... Mas o importante é a fala que a gente tem, né? Com certeza. E desde a primeira vez que eu te conheci, sempre foi uma satisfação bastante grande. E eu vi o teu lado humano que tu tem, esse lado também de comunicação, que é uma coisa bastante importante hoje, né? Mas principalmente a forma como tu trata as pessoas pelas quais tu conversa, tu traz aqui no teu programa, que já é uma referência aqui em Santa Maria. Então, para mim, efetivamente, é uma satisfação muito grande, novamente, estar contigo e conversar contigo. Muito obrigada pelas suas palavras, vindo de você, é realmente uma grande honra, né? E a sua presença enobrece o nosso programa. E hoje, doutor, queremos ser o veículo condutor da sua história inspiradora. Queremos informar sobre o seu protagonismo no cenário jurídico, que reúne a magistratura, a docência e a literatura. Então, vamos começar pela magistratura. Quais fatores o impulsionaram para a magistratura? Eu, como todo e qualquer piada à época, né, a gente não tinha o que hoje as pessoas têm, né, celular, tablet. Talvez a gente fosse um pouco mais feliz, né? Então, como eu sempre gostei muito de futebol, eu
Uma vida mais simples. Era uma vida mais tranquila, né? Sim. Talvez mais proveitosa, né? Eu diria assim, num sentido de saúde. E a minha mais saudável, né? E a minha cidade é uma cidade plana, né? As pessoas não acreditam quando eu falo, mas ela é uma cidade que ela está a 1,5 metro acima do nível do mar. Não, mas não pode, mas realmente ela, tanto que quando nós éramos crianças, eu e meus irmãos, a gente brincava, ficava cavando assim, e encontrava água, né? Porque ela é uma cidade plana, então a gente caminhava muito e pescava e jogava muito futebol. Então a pretensão de tudo que era menino era ser jogador de futebol, e a visão que eu tinha na época, né? Eu joguei em alguns times fora lá da nossa região e até do estado. E a ideia que tinha, porque eu sempre também gostei de ler, sempre gostei de ler, é uma satisfação para mim, assim, é uma coisa muito, muito pessoal, eu me satisfaço com a leitura, Sim, né? Já sabemos disso. E realmente eu gosto, o futebol e leitura para mim, elas me fazem bem. A leitura faz parte da sua vida. Faz, eu leio tudo, né? O pessoal até mexe comigo, que eu leio até rótulo de papel higiênico, eu leio tudo, eu tenho um vício por leitura, e ela me satisfaz, talvez seja uma pessoa muito curiosa, né? Sim. E isso aí acaba indo além. Exatamente. Ainda mais numa época que a gente não tinha esses recursos que nós temos hoje, né? Então eu pensava em estudar e jogar e talvez ser um professor de educação física, né? E isso aconteceu. Eu fui e me formei na época no ensino, que na época era o ginasial, né? E fiz vestibular para educação física. Fiz no IPA, que tinha em Porto Alegre, que na época era, vamos dizer assim, a referência, né? No segmento. No segmento. E fui e só fiquei faltando uma das provas, que era a prova prática, né? E eu tive a infelicidade ou a felicidade de me lesionar. E foi bem na época do meu aniversário, né? E eu me lembro que eu fiquei muito chateado porque eu não pude realizar. Sim. E aí eu conversando com meu pai e tal, e ele já com uma sapiência assim de talvez vendo o futuro, né? E me disse, não, quem sabe tu faz um vestibular para direito. Eu achei, não, mas direito eu realmente não quero, eu vejo vocês todos aí, né? Desde a época do meu avô, porque quando eu era pequeno, eu ia na casa do meu avô ele tinha uma oratória muito boa, ele era um advogado, se chamava antigamente rábula, né? Ele não tinha um curso jurídico, mas como ele é uma pessoa que tinha uma oratória muito boa, uma retórica muito boa, era uma pessoa muito benquista na cidade, né? Então a Ordem dos Advogados do Brasil conferia para determinadas pessoas que tinham esses recursos poderem também advogar. E ele advogava em júri, então ele se preparava. E eu desde pequeno eu via já essa manifestação cultural dele, né? E com o tempo eu via minha mãe se formou também na URGS, né? Em Direito, ela era professora estadual, mas se formou também em Direito. Meu pai, enfim, então eu via aquela vida que eles levavam assim, e eu achava uma coisa muito, muito complexa, muito longe de mim. Sim, assim. muito difícil para galgar. Exatamente. Não, e era uma coisa bem complexa para mim, assim, um piá, né? Mas ao mesmo tempo, hoje eu faço a conclusão que aquilo tudo ia entrando dentro de mim. Né? Mal sabia que estava no sangue. Mal sabia que podia, de alguma forma, um dia enfrentar isso aí. Sim. E aí fiz esse vestibular para educação física e fiquei nessa parte da prática, né? Sim. E aí meu pai, não, mas faz um vestibular para direito, mas direito na minha vida vai ser complicado, vocês todos falam direito, eu quero de repente tomar um outro rumo. Mas aí me matriculei e fiz, tive sorte, ingressei na universidade lá, federal, no direito. Sorte ou inteligência? Talvez. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós tínhamos aula às 5h10 da tarde e até às 11h10 da noite. Tá? Era bem puxado. Era lá no campus, na universidade, né? Era fora da cidade. Sim. E a primeira aula que eu tive... Distante. Giovana, uma matéria que não tem aqui em Santa Maria, são poucas universidades que tem. Era Rio Grande e a URGS, Porto Alegre. Era direito romano. Não tinha essa matéria. E era extremamente importante, porque é o direito romano que propicia aquela parte básica do direito civil, do direito romano, Sim. né? O jus civilis, enfim.
E quando eu entrei, eu me sentei, cheguei, não vou gostar disso aqui. E me sentei e parece que eu viajei. Porque entrou uma professora de Direito Romano, que foi uma das professoras que marcou a minha vida, né? Porque ela efetivamente me trouxe uma ideia, uma visão de direito, um direito romano, em que nós fazíamos júri com pretores, e aquilo me encantou. Eu realmente... Assim, se você se identificou. Num passe de mágica, eu me identifiquei com tudo aquilo. Depois, quando eu cheguei em casa, eu fiquei quieto, parado, e meu pai no outro dia, mas e aí, meu? Eu fiquei, pois é, e fui levando, e eu não conseguia ainda processar, pegar aquilo que eu estava realmente sentindo. Sim. Né? E sabe que eu fui indo, e me apaixonei, e veja, eu completei a faculdade em 4 anos. 4 anos? 4 anos eu fiz a faculdade. Concluiu antes? Concluí antes. E no terceiro ano, 3 anos e 6 meses mais ou menos, eu consegui tirar uma carteira de provisório, né? E já comecei a fazer audiência, já fazia júri, com a participação sempre de um advogado, né? Sim. E aí começou a minha vida e eu fui, me formei no dia do meu aniversário, tive essa felicidade. E 2 meses depois eu tinha... Olha que interessante, no dia do aniversário. Exatamente, no dia do meu aniversário. 2 meses depois eu fiz concurso para docente lá na Universidade Federal. Também tive a sorte, tinha uma vaga, consegui entrar, 3, 4 meses depois eu já estava dando aula. E veja, eu estava dando aula para os colegas que eram meus colegas de curso. De curso. Desde lá. Desde lá. E eu tive uma passagem que é bem importante, né? Porque quando eu entrei na sala de aula para ministrar, e veja, eu estava dando Teoria Geral do Processo, TGP. E as 2 cadeiras que me deram, Teoria Geral do Processo e Direito Civil, Parte Geral. Um horror isso, né? Assim, no primeiro momento, né? Eu digo um horror hoje, olhando, né? E aí eu entrei, a primeira pessoa que eu vejo na primeira cadeira da sala de aula, eu olhei assim, o diretor, que foi meu diretor no colégio, lá no Colégio Estadual Lemos Juro, né? Porque eu sempre estudei em colégio público, nunca estudei em colégio particular, né? E eu encontrei primeira classe, o diretor. Que foi meu professor de física, e me olhando com aquela cara assim, porque ele já era um senhor, eu era um piá, né? E eu, seja o que Deus quiser, né? Aí me sentei, comecei a fazer a chamada, e aí aquela chamada bem devagar, lentamente. Né? Bem lentamente, então... respirando, né? E vamos ver o que acontece, né? E aí me levantei e aí comecei a dar aula, né? Sim. E não parou nunca mais. E não parei nunca mais. É uma história muito bonita, né? Bonita, porque tu está fazendo eu me lembrar, eu retroagi, né, mentalmente. No passado. Mas, a sua família foi determinante, né? Foi a sua maior inspiração, porque você convivia, transpirava esse assunto em casa, né? Até então, iniciar a sua inserção neste âmbito, né? Então, foi realmente determinante. Eu acho que sim, porque eu sou muito proativo, né? E eu não penso muito se os entraves, né, vão ser difíceis ou não. Sim. Eu desde guri sou assim, né? Você enfrenta para transpor. Eu penso que eu vou ter que vencer, né? Eu não penso em ser derrotado. Mas já fui muitas vezes. Mas eu acho normal, isso faz parte da vida, né? Mas entra para vencer. Eu entro sempre, procuro entrar para vencer. Para ganhar o jogo, né? Por isso que você é um grande vencedor. E sabe-se, doutor, que antes da sua atuação na área criminal, você atuou em outras áreas, né? E foram experiências que se somaram à sua carreira. Fale-nos sobre essas experiências. Porque ao mesmo tempo que eu entrei para a universidade, eu comecei a advogar, né? Eu advoguei durante 6, 7 anos, mais ou menos, não me recordo agora. E nós advogamos, sempre eu e um outro colega, em toda aquela região sul ali, Rio Grande, Jaguarão, Pelotas, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, enfim, Arroio Grande, toda aquela parte regional ali da região sul. Sim. A gente advogava até que um dia quis o destino, né? Talvez forçado pela minha mãe, porque minha mãe sempre tinha
uma ideia de magistratura, ela se formou na URGS, né? O patrono dela foi Paulo Brossara, né? Tinha um outro, que eu não me lembro agora, mas também eram tudo pessoas que... Ela teve grandes professores, a minha mãe, sabe? Então ela tinha ideia, muito eram juízes, magistrados, e ela é uma professora estadual, então ela sempre tinha aquela ideia de também um dia ter um filho. Ela estava tentando se formar no direito e ter um filho na magistratura. E eu entrei na magistratura realmente por acaso, né? Ela me matriculou, ela me escreveu, ela me levou. Primeiro dia, então, da prova, ela chegou, tem prova amanhã, me deu uma caneta e eu fui lá fazer a primeira prova. Eu nem tinha, porque tinha ido a Porto Alegre para vê-la, né? Ela morava em Porto Alegre na época. E aí fiz a primeira prova, fiz a segunda, aí vi que estava dando, aí comecei a dar uma... Embora eu já vinha estudando bastante tempo, né? Porque a gente, para dar aula, a gente precisa preparar e eu bastante empolgado. É o antes, o durante ou depois? Eu realmente apaixonado pelo direito, né? Sim. E a gente advogava em todas as áreas, né, do conhecimento. E dos 32 anos de carreira, doutor, você exerceu em Santa Maria, né? 26 anos desses 32 anos. Como juiz, sim. Como juiz? Como juiz, sim. Eu comecei a carreira da magistratura em Pelotas. Sim. Inclusive, eu fiz um levantamento das cidades onde você atuou para informar a quem nos acompanha neste momento. Pelotas, então, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Canguçu, Santo Augusto, Campo Novo, Coronel Bicaco, Três Passos, São Pedro do Sul, Cacequi e Santa Maria, é claro, né? Que Cacequi agora é pela vara da PEC, né? Na verdade, você chegou em Santa Maria já cumprindo um grande percurso pelo estado, podemos dizer, de sul a norte, e se estabeleceu no centro, né? Chegou ao centro e ficou em Santa Maria. Que bom para nós. Porque as pessoas às vezes não têm essa noção, né, Giovana? Porque acredito que muitas pessoas me perguntam, né? Tu já veio direto de Santa Maria? Não, eu fiz um percurso pelo Rio Grande, eu fiz todo o percurso. Um percurso real. Quando era entrância inicial, né? Primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância, eu fiz todo esse percurso, né? Mas eu comecei como juiz substituto em Pelotas, aí depois eu fui para Rio Grande, eu fui juiz em Rio Grande durante 10 meses, né? Vara do júri em Rio Grande, aí depois fui classificado para Santo Augusto, e aí depois Coronel Bicaco, Campo Novo, passei por Três Passos, depois fui para Canguçu, Santa Vitória do Palmar, e aí vim para Santa Maria. E em várias dessas comarcas você exercia a função de diretor do fórum. Porque essas comarcas menores, nós tínhamos, continuam tendo, né? Uma jurisdição geral, né? Então nós fazíamos tudo que é matéria, enfrentarmos a competência do juiz dessas comarcas menores, né? Uma competência, é um juiz judicial. Então ele enfrenta todas as questões, até inclusive na época mais ainda, né? Envolvendo o direito do trabalho, da Justiça Federal, porque é quase que vamos dizer, uma clínica geral. Uma clínica geral. Eu hoje tenho uma noção diferente, sabe? Eu acho que a nossa carreira ela deveria ser diferente. Ela deveria exatamente ser o contrário. Mas isso é uma discussão para um outro dia, uma outra hora. Um outro momento. E certamente que você se deparou com muitas diferenças regionais também, né? Com certeza. Isso é fundamental, né? Porque isso, principalmente a nível criminal, a nível de júri, então, é fundamental. É fundamental. A colonização é impressionante, né? Impressionante, se é a colonização alemã, italiana, sem qualquer tipo de discriminação. Isso é dos costumes das pessoas, né? Sim, com certeza. Mas a visão, as leituras realmente são diferentes das sociedades todas, né? Isso é bom para o juiz também, para ter um pouco mais de base. É um aprendizado. É um aprendizado, com certeza. Doutor Ulisses, você já realizou mais de 50 mil audiências durante a trajetória da magistratura. Em 2013, você assumiu o maior caso do judiciário gaúcho, o caso Kiss, que teve uma repercussão internacional. Como você descreve uma experiência dessa dimensão e responsabilidade? Uma coisa que faz algum tempo que eu já não penso nisso, né? Mas já pensou muito? Quando bateu nas portas lá da primeira vara criminal e do júri, esse processo envolvendo a Boate Kiss,
nós estávamos de férias, né, Giovana? E quando chegamos, já havia uma prisão preventiva decretada, e bem decretada pelo Dr. Harris, grande colega que nós temos aqui em Santa Maria, uma pessoa maravilhosa, e vendo tudo aquilo que tinha acontecido, porque não tem quem não tenha ouvido falar, escutado. O mundo ouviu aquilo, o mundo ouviu. O mundo ouviu, o mundo escutou, e o mundo tomou, enfim, a visão que entendia mais para cada pessoa, que entendia a respeito daquele fato que teria acontecido. O fato em si, eu estou dizendo. Sim. O fato em si. Quando eu vi aquela situação, o que eu tive que fazer? Eu tive que pensar comigo como que eu vou caminhar nessa situação. Porque realmente, diante da magnitude da situação toda, da complexidade, eu não estou dizendo da dificuldade jurídica, não é isso? Mas pelo tamanho da situação toda. A proporção. O envolvimento de várias pessoas, né? Então eu tive que pensar, refletir e fazer uma trajetória através de princípios processuais. Porque a nossa legislação, o nosso Código de Processo Penal não iria corresponder, como não corresponde a situações dessa complexidade. Sim. Foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar através de princípios processuais, que a gente conversa muito, né? Conversamos na sala de aula a respeito disso. E hoje, mais do que nunca, isso, né? Sim. Eu venho até fazendo uma incursão muito grande a respeito dos princípios, venho estudando muito, né? Já desde a época já vinha falando num direito processual penal constitucional, não esse processo penal que as pessoas falam, que as pessoas trabalham com ele, mas um direito processual penal constitucional mesmo, né? Sem qualquer viés, seja para um lado ou seja para o outro, mas um direito processual penal constitucional que tem uma visão universal de tudo. Tá? Ampla. E com base exatamente no direito processual penal constitucional instrumental, mas em contraditório, eu segui a minha caminhada, minha trajetória, tentando fazer com que ele fosse instrumental, enxuto, né? Mas ao mesmo tempo pontual. Que eu pudesse seguir em frente sempre, mas não prejudicando as partes, seja a acusação, seja a defesa, mas ao mesmo tempo que eu levasse adiante, porque processo é isso, né? Sim. Processo significa tu seguir em frente. Tanto que o voltar para trás, o retardamento, que é o não cesso, isso aí é que dá litigância de má-fé. Porque é exatamente o contrário da litigância de má-fé, é o processo. Porque o processo significa dizer seguir em frente, né? Sim. Não numa visão teleológica, mas numa visão de procedimento, de caminhada. Sim. E eu tentei traçar minha caminhada nesse sentido. Ouvi 800 vítimas, ou quantas vítimas, evidentemente vivas, pudesse, seria uma coisa totalmente fora de controle e sem qualquer tipo de objetivo. Impossível. Porque se ele é instrumental, efetivo, um depoimento, para que 2 depoimentos para dizer a mesma coisa? É exatamente isso que eu penso do processo penal. E muitas vezes se insiste nisso. Então, caminhei e fiz essa minha trajetória nesse sentido. Com certeza tiveram muitos recursos. O STJ, o nosso Tribunal de Justiça, o STJ, o STF, todos eles refutaram, porque entendiam, né, a preocupação do juiz nessa caminhada. Nós ouvimos em torno de 209 pessoas. Andamos por mais de 12 cidades, Giovana. As pessoas não sabem disso. É um caso muito complexo. Nós conseguimos formar 110 volumes. Foram 22 mil folhas. Ou seja, foram 9 anos de muito trabalho físico, né, psicológico. E a grande satisfação que eu tive é que nesses 2 primeiros anos, além dessa caminhada toda, nós conseguimos ser a melhor vara criminal do Estado. Olha. Porque nós não deixamos, além de proceder esse processo criminal, nós não deixamos de fazer também os outros processos, as outras audiências, os outros júris, né? Por isso a gente conseguiu ser, não digo eu, digo a vara criminal toda, né? E que me inclui... Conseguiu cumprir com todas as demandas, né? E tendo em mãos um caso tão complexo, né? Que efetivamente imaginamos o desgaste psicológico e o desgaste físico ocasionado por uma tragédia dessa dimensão, né? Que repercute na nossa sociedade até hoje,
né, na nossa coletividade de uma forma ímpar. E veja, a gente conseguiu fazer em torno, tinha um processo da KIS, e nós conseguimos fazer em torno de 1.100 audiências ainda no ano. 1.100 audiências. No outro ano eu não me lembro quanto, e aí passou um ano, no outro nós fomos novamente, né, a primeira vara criminal, foi novamente agraciada como a melhor vara criminal do Estado. Então, por 3 vezes nós temos lá. Então, isso me gratificou bastante. Porque, primeiro, que eu não tive exclusividade. Sim. Eu continuei ainda na frente da primeira vara criminal. Eu tive exclusividade só lá no final, no 9º ano, quando eu já estava para dar a sentença, né? E aí me foi facilitado nesse sentido, me ajudou bastante, evidente. E ficamos nessa caminhada até os 92 minutos do segundo tempo, né? Porque nós marcamos o júri, me lembro, para segunda-feira, e era domingo, véspera, tomar um pouquinho d'água, porque eu estava o dia inteiro fazendo audiência. Exatamente. Era domingo, véspera, e nós ainda estávamos esperando se haveria, qual seria a decisão do recurso. E eu ainda estava psicologicamente focado, porque nós conseguimos, claro, evidentemente com uma ajuda magnífica da Universidade Federal de Santa Maria, através do professor Burman, né? Através do professor Schuch, do Mário Ronaldo, todos que nos deram um maior carinho, um maior afeto e principalmente nos propiciaram, né, que nós fizéssemos júri. Nós estávamos com tudo pronto. Tudo pronto. Que bom que você teve todo esse apoio. Todo o apoio, também do tribunal, né? Nós conseguimos... Sim. Enfim, nós estávamos com a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, a Polícia Civil, a Polícia Federal daqui, a Brigada Militar, os bombeiros, a Prefeitura Municipal. Nós estávamos com tudo, absolutamente tudo pronto. Inclusive, até com os jurados, eram 50 ou 60, parece, eu já tinha conversado com eles. Quando veio, então, a decisão respeitável, sim. Eu sou uma pessoa que, como eu gosto que respeite também aquilo que a gente faz, eu também respeito o que os outros fazem. Então, para mim, tem que ser recíproco. Para mim, decisão tem que ser cumprida, né? E, embora eu tenha um posicionamento diferente, e é um direito meu ter um posicionamento diferente, veio uma decisão, ela foi cumprida, e aí houve, então, o desaforamento, né? Porque nós iríamos fazer o júri, porque muitos advogados tinham realmente pedido para que o júri se realizasse aqui em Santa Maria. Sim. E fizemos isso, e essa foi a nossa atividade. Sim. Não sei se haverá alguma mudança posterior, enfim, mas o importante é que eu acho que o serviço foi feito, foi realizado. E é o que me reserva. Quero parabenizá-lo, né, pela eficiência, pelo trabalho que foi realizado aí com excelência neste caso, né, que é um caso, como comentado, o maior caso do Judiciário Gaúcho, né? Que só quem tem o caso em mãos é que pode, né, falar com propriedade sobre o assunto, né, que se depara com a situação, né, que deve ser resolvida, e todos os processos, né, sendo desenvolvidos com todos os envolvidos respectivamente. Então, parabéns, doutor, e seguimos em frente, né? O Jornal Especial faz um breve intervalo. Na sequência, mais informações relevantes sobre a exitosa carreira do juiz criminal Dr. Ulisses Fonseca Lousada. Volto em instantes. Estamos aqui para mostrar o nosso serviço de hemato-oncologia, todos os diferenciais que compõem esse serviço, desde o setor ambulatorial, o setor de internação e todos os serviços de apoio que compõem esse serviço. O Instituto de Hemato-Oncologia foi criado inicialmente com o intuito do trabalho em equipe, um trabalho multidisciplinar onde, além de médicos especialistas, hematologistas e oncologistas, e enfermagem especializada em oncologia, mas com toda a equipe necessária ao atendimento do paciente, com nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas devidamente capacitados, tudo isso em prol do atendimento especializado do paciente em um local só, né, proporcionando maior conforto ao paciente e seus familiares.
A gente aqui foca no bem-estar do paciente. A gente quer que o paciente que vem aqui se sinta acolhido, se sinta em casa, se sinta acarinhado, na verdade. Aqui no nosso instituto, nós temos como principal intuito promover a assistência do paciente oncológico e hematológico, fornecendo a eles os melhores tratamentos e intervenções para os melhores desfechos. Além disso, contamos com tecnologias de ponta, como a touca de preservação capilar inglesa, que ajuda a minimizar o para-efeito tão temido por parte de alguns pacientes, que é a perda de cabelo. Um objetivo do serviço de hemato-oncologia é poder oferecer para os pacientes um tratamento de excelência do câncer e das doenças hematológicas. Então, é importante que os colegas conheçam o serviço, eles possam ter confiança de encaminhar os pacientes para nós, saber que esses pacientes vão estar sendo bem tratados, né? O serviço está se modernizando, então cada vez o serviço está melhorando mais e pronto para atender os pacientes de uma forma completa. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. Acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Oi, Volks! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia. Cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul, com negociações de commodities com as principais trending do mercado. Ao longo da sua trajetória, investe em estruturas modernas e conhecimento técnico, contando com profissionais altamente qualificados para atender a necessidade dos agricultores da sua ampla área de atuação. Com matriz em Nova Palma e filiais em Júlio de Castilhos, Quevedos e em breve em São Cepé. Entre os setores de produção da empresa, o plantio do soja, trigo e milho são as principais culturas, além das demandas da agricultura familiar. Multirural Agrocerealista Ferigolo, 22 anos de história e empreendedorismo no agronegócio. 22 anos caminhando lado a lado com o produtor rural.
A Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura desenvolve e executa projetos residenciais, interiores, comerciais, loteamentos e condomínios, gestão de obra e consultoria, sempre com foco nas soluções e no bem-estar do seu cliente, baseada nos pilares da organização, segurança, conhecimento e excelência. A empresa concretiza com maestria o seu projeto de vida nos segmentos de arquitetura, construção, imobiliário e coworking. Com um perfil inovador e para estar mais próximo de você, a Arquia disponibiliza a hospedagem Casa Container Boutique em Itaara, lote 500 container, um projeto perfeito para seus momentos de lazer e conforto em contato com a natureza. A arquiteta Débora Marcuso, com a expertise de mais de uma década no segmento, é a responsável técnica e a empreendedora frente à Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Arquia Empreendimentos, seus planos, nossos planos. Bom, chegando o final de ano, né? Uma época onde a gente comemora muito, reúne amigos, Natal, Ano Novo, né? E nós da casa já estamos preparando para lançar os combos natalinos e os combos de Ano Novo. Nos faz já uns 5, 6 anos que a gente faz esses combos. E também vamos gravar no programa Giornale, nós vamos gravar alguns pratos. Uma salada, um prato principal, uma sobremesa e uns drinks para que você possa fazer em casa para receber seus amigos. Mas lembrando sempre que nós da Dacas temos sempre combos, lombos, enfim, chassis para vender para você. Fica à vontade e também vem aqui conhecer o nosso espaço. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice, edição especial. Apoio PRS Monitoramento, Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. E Posto Aires, há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Para você que está nos acompanhando agora, hoje o assunto é a relevante atuação no magistrado no estado do Rio Grande do Sul, do juiz criminal Dr. Ulisses Fonseca Lousada. Doutor, Santa Maria é uma vara regional de execução criminal que abrange 11 presídios, distribuídos em várias cidades. Gostaríamos que você nos falasse como você consegue cumprir com todas essas agendas, como você organiza o seu dia a dia. Realmente é uma outra paixão na minha vida, né? Quando houve esse desaforamento da KIS, né? Sim. E a minha natureza ela é muito proativa, eu sei disso. E eu tive que começar a pensar o que vamos fazer, alguma coisa nós temos que incrementar, a gente tem que seguir, né? Evoluir cada vez mais. Eu gosto muito do termo assim da palavra caminhar, sabe? Eu acho que a gente tem que caminhar.
eu me lembro porque eu fiz um mestrado a respeito de ressocialização, né? Sim. Em que eu fazia a pergunta se a ressocialização era uma realidade ou era uma utopia, né? Sim. E eu sei que depois nós vamos conversar a respeito disso e a minha fala foi sempre no sentido de quando a gente busca o horizonte, a gente vai indo e o horizonte vai indo embora e a gente vai correndo em busca dele, ele vai embora e aí a pergunta, poxa, tu está indo em direção ao horizonte, cada vez que tu vai ele mais se afasta, e por que tu está indo? Por que tu está caminhando? Exatamente por isso, para caminhar. Acho que a gente sempre tem que caminhar, né? Ir para frente, seguir, comer. E isso aí me proporciona à medida em que o titular da VEC regional, o doutor Leandro, né? O doutor Leandro está no tribunal agora, e aí abriu essa possibilidade e eu ingressei ali como juiz substituto da VEC e me apaixonei com a VEC. Me apaixonei porque eu já trabalhei muito com VEC, né? Não especificamente a respeito da VEC, mas já trabalhei muito com a VEC, desde a época que eu era advogado e depois também com juiz, todas as comarcas pelas quais passei. E mais ainda quando se trata de uma VEC regional, em que eu comecei a visitar e comecei a visitar e vi uma realidade assim, que antes já tinha visto, né? Porque quando eu fiz o meu mestrado, faz uns 22, 23 anos, e eu fiz uma proposta, eu fiz uma pergunta, né? Sim. Se a ressocialização era possível ou não, e eu fiz essa investigação. E quando eu fiz essa investigação, eu vi que realmente a ressocialização, não quero me adiantar, mas ao mesmo tempo já fazendo um link, né? A minha pergunta era se a ressocialização, da forma como ela se apresentava, se ela era uma realidade ou não. Ou era uma ficção, ou era uma fantasia, né? E eu verifiquei que não era uma realidade. Que não existia uma ressocialização, isso há 22 anos atrás, 22 anos atrás, não sei bem, não me lembro bem agora. Que não era uma realidade, mas era uma utopia, que não existia isso. E que talvez uma proposta poderia ser através da educação. Já deixei um link para o doutorado, né? E me fui embora, porque eu não tive tempo mais, com essas minhas atividades todas, com jurisdição, enfim, eu não tive tempo mais para investigar, para fazer uma pesquisa em cima disso, né? E eu me lembro na época, porque quando eu entrei na magistratura, antes de entrar na magistratura, eu fiz um mestrado na URGS, a primeira turma de mestrado de processo civil na URGS, eu fazia parte disso. E eu não consegui encerrar exatamente porque eu passei no concurso da magistratura e não me permitiu mais, porque eu tive que rodar o Rio Grande, né? Sim. E aí tinha muito trabalho pela frente? Não tinha como, porque eu comecei tipo beduíno do direito, um cigano, de comarca em comarca, e eu tinha que ficar em Porto Alegre. Realmente lá a turma de processo civil era uma turma muito, muito, muito dedicada. Foi a primeira turma de processo civil, primeira turma de mestrado no Estado, né? E tinha professores maravilhosos, assim, Clóvis do Couto Silva, o Adroaldo Furtado Fabrício, que depois era até meu orientador, inclusive foi até presidente do Tribunal de Justiça, enfim. Então era muito puxado, eu não tinha como conciliar as duas atividades. Então eu deixei, não completei o mestrado e veja, era teoria geral do processo. Teve que fazer opções. Processo civil, fiz opções. E quando eu fiz essa dissertação agora, eu também tive que deixar. Sim. Porque em razão dessa minha atividade jurisdicional. Fazer opções, mais uma vez. E quando eu vim para cá, cheguei aqui, já fiz concurso para a Universidade Federal. Santa Maria também tive sorte, consegui ingressar. Então eu já tinha duas atividades que não me permitiam, mas aí eu fiz e consegui concluir esse mestrado, né, a respeito de presídio penitenciário, e deixei esse tempo todo esperando. Então quando surgiu a oportunidade agora das VECs, começou a me surgir todas aquelas, como se tivesse ficado numa Winchester dentro de mim, né? E começou a borbulhar tudo aquilo que eu tinha pesquisado, e comecei agora a pensar também, vem cá, mas e a educação? A educação, ela pode ou não existir dentro dos presídios? E eu tenho viajado bastante, né? Sim, até nesses 11 presídios todos nossos aqui, e verificando exatamente o que acontece. Porque uma coisa que tem que ficar muito clara, Giovana, para todo mundo, e isso eu venho falando até na sala de aula principalmente, as pessoas que de alguma forma ou de outra elas se desviam das normas reguladoras,
elas praticam uma conduta antinormativa, ou seja, cometem um delito, efetivamente elas têm que pagar por isso. Pagar por isso. Pagar no sentido que o verbo não, mas vamos dizer assim, a fala das pessoas que estão presas, né? Sim. Eu vou lá e pago. É como se tu fosse na venda, tu comprou um objeto, tu tem que pagar. É o vocabulário utilizado. Tu tem que pagar. Então as pessoas, existem regras, as regras têm que existir, as normas... Elas estão aí para serem cumpridas. Para serem cumpridas. Isso é fato. A pessoa cometeu um delito, a pessoa tem que pagar, seja quem for. Seja quem for, cometeu um delito, tem que pagar, porque as regras são fundamentais para que as pessoas consigam viver uma vida de relação. Não tem como tu viver, Eu até me debato com o Zaffaroni quando ele faz aquelas alusões dele, nós temos, porque ele é um abolicionista, né? Ele disse, nós temos que acabar com o Código Penal, o Código de Processo Penal, abolir tudo e voltar a estaca zero. Como assim? Isso é um absurdo, com todo respeito, né? É um absurdo porque isso aí é novamente voltar o quê? Eu sou Deus e a partir de mim, a partir do zero, vamos começar tudo. Aí é só mudar de mão o bastão. Exato. Com todo respeito, estou falando cientificamente, né? Nada contra uma visão científica. A pessoa maravilhosa que é o Zaffaroni, mas eu discordo nesse sentido, porque eu acho que as normas, as regras, elas têm que existir sim. Porque o meu direito termina quando começa o teu. Sim. E com base nisso aí eu comecei a emergir dentro desses presídios e tenho entrado e vou nas galerias. Esse último mês de janeiro, no início do mês de janeiro, até o final do mês de janeiro, com 45 graus, com 46, estou eu e o pessoal do NIGE lá comigo, né? E a gente vai nas celas verificar se... Porque uma coisa é tu cometer o delito, e outra não é, e não exclui, que essas pessoas também têm direitos e garantias fundamentais, que tem que ser asseguradas para as pessoas isso. Sim. Mas ele é preso? Sim, ele é preso. Ele está pagando pelo que ele fez. Mas isso não significa dizer que ele não seja uma pessoa, um ser humano, e que tem que ter respeito. Sim, com dignidade. Com dignidade, tem que ter dignidade. Dignidade humana, né? Embora a nossa Constituição Federal ela traga talvez um impropério linguístico que ela fala em dignidade da pessoa humana. Poxa, se é pessoa tem que ser humana, né? Não estou querendo corrigir nada, mas talvez seja alguma coisa que tem que ser revista. Uma redundância aí. Uma redundância, pessoa humana, né? Então eu gosto mais de dignidade humana que já resume... Eu sei o que diz a Constituição, mas eu estou tentando de alguma forma doutor, expressar. E para melhor entendimento de quem nos assiste, você atende presídios localizados nos municípios de Santa Maria, naturalmente, né? São Cepé, Caçapava, Agudo, São Vicente do Sul, Cacequi, Jaguari, Júlio de Castilhos e Tupanciretã, que pertence a Júlio de Castilhos. Pertence a Júlio de Castilhos, é verdade. E houve aumento de criminalidade, como foram os índices de criminalidade nesses municípios durante a pandemia? Olha, primeiro, esses presídios todos eles trouxeram uma coisa que eu achei bastante significante. A Covid, o índice de Covid foi muito pouco. Quanto à população mundial, quase todo mundo pegando Covid, sim, nesses presídios não acontecia isso. Teve presídio que não teve Covid, porque o pessoal realmente se cuidou, as pessoas cuidaram, as pessoas que estão lá. Eu tenho também informações que vêm de encontro, e não ao encontro, de muitas falas. Sim. Porque eu estou há muito tempo nessa caminhada, sabe, Giovana? Eu estou há bastante tempo, não só como juiz, mas também como advogado. Eu fazia muito júri como advogado, fazia muita audiência como advogado. E a visão que eu tenho é uma visão do fato, uma visão da realidade, e não dos livros da academia. E a visão que eu vejo é uma visão completamente diferente da visão que muitos livros que eu tenho lido bastante agora têm trazido. Sim. Por exemplo, existe uma coisa chamada porta giratória, que é uma porta em que tu faz o cálculo das pessoas que entram e das pessoas que saem no presídio. Existe uma informação dizendo que nós temos em torno de mais ou menos 780 a 790 mil presos no Brasil. Isso é que é a informação que trazem para a sociedade. Sim. E não é verdade. Nessas portas giratórias eu fiz uma pesquisa de campo, vendo, ouvindo, sentindo, que sai mais do que entra. Chocante isso, né? Chocante. Que as pessoas dizem o contrário. Mas dizem através de onde e por onde que dizem. Se baseia em quê? Eu estou me baseando no que eu estou vendo.
Sim, na realidade. Isso é o que se chama de porta giratória. Entra e sai. Talvez um presídio dos 11 tenha no outro mês entrado mais do que saiu. E o mais do que saiu, eu vou te dizer assim, em torno de 700 para 600. Tem presídios que têm vagas. Tem presídios com alguma lotação demasiada? Sim, tem. Sim. Mas todos esses presídios muito bem administrados pelos seus diretores. Inclusive tem 2 presídios aqui nesse juizado de execuções, essa VEC regional, que são dirigidos por 2 mulheres. 2 mulheres diretoras de presídio masculino e que fazem um serviço brilhante. Brilhante. Muito bem. E se dedicando de corpo e alma, algumas até no final do mês, dando do seu próprio salário para corrigir, às vezes, determinadas situações que não seriam elas que deveriam trazer, mas deveriam ser abastecidas pelo próprio Estado. Eu presenciei, né, uma dessas pessoas, não vou dizer quem, porque talvez até devesse dizer, mas ela não gostaria que eu dissesse, elas pagam remédio para muitas pessoas que estão aprisionadas, do seu próprio salário. Né? Às vezes uma panela de pressão que está faltando. É uma informação que as pessoas desconhecem. Desconhecem isso. Né? Isso é dignidade da pessoa. Isso é dignidade humana. Mas é preso. Sim, mas ele está pagando, ele está cumprindo com aquela dívida que ele tem, não para com o Estado, porque o Estado não existe. Né? O que existe é a sociedade, existe governos, governantes, né? Mas Estado, quem é o Estado? O Estado é um ente fictício, fruto da razão, né? Da nossa imaginação, que muitas vezes a gente diz que o culpado é o Estado, até para desviar determinadas situações. Mas o Estado não pode ser culpado de nada, né? Uma lei também não, né? Mas o Código Penal, o Código de Processo Penal, mas a lei penal é que é ruim, a lei processual penal que é ruim. A lei penal, a lei processual penal, ela não tem cor, ela não tem partido, ela não tem etnia, né? Ela não tem sexo. Como assim? Se eu leio o artigo 121 do Código Penal, diz matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Qual a ideologia? Sim. Não existe isso, né? Não é a lei que está errada. Não é o Estado que está errado. Doutor, suas informações são tão pertinentes, né, que nós queremos saber mais e mais sobre a situação, em especial dos presídios, sobre a estrutura física, disponibilidade dos agentes penitenciários, aproveitar esta oportunidade no programa, tratando essencialmente dessas questões. Não, e eu acho pertinente isso. Por exemplo, agora aqui em Júlio de Castilhos, ali tem um diretor, o Gabriel. É impressionante o que esse diretor fez, sabe? Ele fez um convênio entre Júlio de Castilhos e Tupã, entre os 2 municípios, em que eles arrecadam caixas de leite. Aí eles tiram aquele alumínio de dentro, os presos tiram, né? Sim. Ou melhor, as pessoas que estão segregadas tiram o alumínio, fazem placas e distribuem para as casas populares. O que significa dizer isso? Significa dizer que no verão 9 graus diminui de calor e no inverno 4 graus diminui de frio. Veja, olha o serviço, isso é ressocialização. Através de quê? Da inteligência de um diretor de presídio, né? Juntamente com todo o pessoal, que não é muito, são poucos. Sim. Existe uma deficiência muito grande. Mas veja, e sabe qual é o prejuízo? Uma grande iniciativa. Sensacional. E sabe qual o gasto que ele tem? R$100 por mês. R$100. E o gasto, sabe o que é? Linha para costurar. Sim. Veja, o CNJ emitiu agora recentemente uma forma de trazer assistência para a educação, para o lazer, enfim, etc. E eu conversando com ele, falei disso, né, de nós fazermos, de repente, fazer um campeonato, e ele fez um campeonato de futebol, em que ele ficou um mês inteiro, e até ele me permite, agora ele não gosta de falar, mas eu tenho que falar, porque as coisas boas a gente tem que dizer. Ele ficou um mês inteiro falando que queria disciplina e tal. Não teve nenhuma discussão, não teve nenhuma briga. O pessoal se emocionavam, né? Se emocionaram antes do dia do jogo, teve taça, medalha, mandaram uma carta para mim, agradecendo. Isso é uma forma do quê? De tirar um pouco da ociosidade que tem dentro dos presídios
e fazer com que as pessoas se sintam mais pessoas, se sintam mais gente. Claro que existem deficiências muito grandes, tá? Muito grandes, porque a responsabilidade dos presídios, eu não quero esticar esse outro assunto, mas a responsabilidade do presídio, da segurança e da saúde é do Estado, não é da União. O Estado é que tem que abastecer, seja a segurança, seja a saúde. Tá? Mas isso não significa dizer que se o Estado, porventura, não vem cumprindo com a sua função, que aquelas pessoas que de alguma forma possam, também contribuam. Né? E eu procuro, como juiz da VEC, ou estando como juiz da VEC, né, trazer alguma contribuição. Todo o dinheiro que é arrecadado, nós distribuímos para todas essas casas, para de alguma forma arrumar celas, portas, câmeras, enfim, o que a gente pode, a gente procura ajudar. Eu sei que depois tu tem uma outra pergunta, né? Exato. A respeito de um inscrito, eu estou deixando exatamente para aquela, para quando chegar essa oportunidade, né, Giovana? Exato, doutor. Antes de nós irmos para o intervalo comercial, eu gostaria que você aprofundasse mais um pouco sobre a ressocialização, né? Você já iniciou esse assunto, mas agora eu gostaria que você continuasse, nos explicasse um pouco mais, que é um assunto tão importante. É muito importante. Não podemos deixar passar. É muito importante, mais ainda do que eu vou falar. Não estou dizendo que a minha fala é importante. Eu estou dizendo mais ainda do que eu vou falar, porque eu sempre acreditei, cientificamente, que a ressocialização estava na lei. Inclusive, quando eu fiz o meu mestrado. Eu botei que uma das finalidades da pena era punir, prevenir e ressocializar. Eu estava errado. Como também estou errado e muitas coisas que são escritas estão erradas no que se refere à ressocialização. Por quê? Porque a lei, em momento algum, ela diz que tem que ser ressocializante. Não diz isso. Não tem nenhuma lei, não está na Constituição, não está na LEP, que fala que a pena é ressocializante. A pena tem duas funções: punir e prevenir. Ah, mas é a ressocialização. Isso é coisa da doutrina. Isso é uma coisa de humanismo, né? De humanístico que nós temos, mas a lei não diz isso. Então eu fico às vezes, né, quando eu vejo pessoas ou leio que as pessoas dizem, poxa, mas a prisão faliu, a pena de prisão faliu, o presídio faliu, a ressocialização faliu. Para falir alguma coisa, primeiro essa coisa tem que existir. Como a ressocialização nunca existiu, faliu então. Não tem o que falir. Não tem o que falir. Segundo, se a prisão tem como finalidade reprimir e prevenir, ela reprime realmente. Então a finalidade dela é correta. Sim. Eu não estou dizendo que isso aí, mas ela não ressocializa. Sim, a lei não fala que ela tem que ressocializar. Quem fala que ela tem que ser ressocializante somos nós. As pessoas que estudam, as pessoas que trabalham, as pessoas que têm uma visão humanística, mas a lei não diz isso. Sim. Mas está lá na LEP. Não, o que a LEP diz é o seguinte, ela fala que tem que prestar assistência educacional. Porque quando se fala em ressocialização, tu tem que falar ou tem que ter uma visão maior do que isso, ou seja, de que a pessoa cumpra a pena e volte e ingresse na sociedade de forma que não venha reincidir. Exato. De forma que não fique 2 meses, se sinta que está fora daquele meio e retorne para lá. E quando fala em educação de escolaridade. De dar, nós vamos agora 3 dias com referência ao trabalho, 3 dias de serviço por 1 de pena, ou 18 horas de educação por 1 de pena. Sim, mas qual é a educação que tu estás levando para dentro de um presídio? Português, matemática, inglês? Isso ressocializa? Alguém que já foi alfabetizado, que já teve português, inglês, matemática, tu vai repetir isso para ele? Se quando tu deu a primeira vez não adiantou, o que adianta tu repetir? O que adianta a segunda vez? Sim. Não é? E tu vai o que? Alfabetizar essas pessoas? Só que aí tem um outro fator muito importante que se chama o livre-arbítrio. Será que essa pessoa realmente ela quer estudar? Ou ela vai estudar por uma outra finalidade para só reduzir a sua pena? Sim. E se é isso que acontece, que é o que se chama de remissão, cadê a ressocialização nisso? Não resolve, né? Aonde que está? É ruim dizer isso. E eu estou falando isso não como juiz, sabe? Eu estou falando isso como um investigador
investigador científico, né? Sim. Como pesquisador, como estudioso, como professor da universidade, né? É esse o sentido, e até como forma de reflexão, para que as pessoas, não é crítica, é contribuição. Contribuição para a sociedade. Desculpa, mas não é trazer aquela informação do mais do mesmo. Sim. Porque tem muita coisa escrita, muita coisa falada, Giovana, que é mais do mesmo. Sim. Então eu estou tentando provocar, né, a fala, a conversa, o discurso nas pessoas, que as pessoas venham a refletir a respeito disso. Porque uma coisa muito complicada que existe, hoje o preso está contido, amanhã ele está contigo. Complicado e real. E às vezes as pessoas, poxa, mas preso, porque a ideia de prisão, ela não traz, existe um certo distanciamento, seja do Estado e seja da sociedade. As pessoas não dão muita importância para o sistema prisional, não dão. Elas fazem mais ou menos como se fosse uma proforma. Entrega o trabalho, tem estudo, tem isso. Sim. Mas não existe essa preocupação. Mas ela tem que existir. Porque é aquilo que não é frase minha, né? Mas hoje ele está preso. Ele está contido. Mas amanhã ele está contigo. Então, ele vai retornar para lá. De um jeito ou de outro, ele vai retornar para lá. Porque a pena tem um fim. E quando ele cumprir, quando ele pagar, ele retorna. E como que ele vai retornar? Essa é a pergunta. Qual preso que tu queres de volta para a sociedade? É isso que eu tenho que perguntar para as pessoas. Para a sociedade. Sociedade, qual preso que tu queres quando retornar para o teu clã, para a tua vida, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país, para o teu mundo? É isso. Essa é uma caminhada. Muito bem. E no que concerne, então, a ressocialização, você afirma que o sistema não ressocializa, ao contrário, tira do sujeito a possibilidade de voltar a integrar-se à sociedade. Não, eu queria fazer uma vírgula. Eu não estou dizendo bem isso assim, Giovana. Eu estou dizendo o seguinte. Veja, a pena, ela é necessária. A pena é necessária. A prisão cumpre com a sua função? Cumpre. Porque ela reprime. Tu pode até discutir se ela é ou não preventiva. Sim. Preventiva no seguinte sentido. Qual a finalidade da pena? Tu cometeu um delito, tu vai pagar. Sim. E ao mesmo tempo informar para a sociedade, dizendo, olha, se alguém cometeu um crime, vai para a cadeia. Então é o sentido preventivo. Tu pode até discutir esse sentido preventivo da pena. Mas hoje ninguém tem mais medo de ir para a cadeia. Por quê? Porque existe progressão, existe remissão, enfim, a lei penal porque a lei penal, ela é muito leniente. As pessoas dizem, não, mas o Código Penal ele é extremamente punitivista. Minha gente, não é isso. Não é isso. Se a gente verificar, fazer uma análise do direito penal em si, o direito penal, cada dia que passa, ele traz benefícios no sentido de reduzir a pena. Alguém que é condenado a uma pena de, 18 anos, 3 anos, 2 anos e meio, está na rua, um semiaberto. Sim. Por quê? Exatamente, não estou dizendo que eu sou contra esses benefícios. Sim. Eu estou dizendo exatamente o que diz a lei. 2 anos e meio, 3 anos, a pessoa está no regime semiaberto. Então, esses 18 anos, são 18 anos fictício. A lei penal, ela é muito leniente, sim. E na verdade, nessa direção, urge repensarmos novas políticas públicas, políticas educacionais, para não termos o delito, né, na sequência. Exatamente. Aí entra no preso. Claro. O que nós queremos para a nossa sociedade? Né? Então, resumindo... É nesse sentido. Resumindo, aquela ideia que se tem, que a pena é punitiva, preventiva e ressocializante, primeiro, ela não tem nada de ressocializante, porque não está na lei. Sim. E eu sou a favor da ressocialização? Sim, todo mundo eu acho. Né? Com certeza. E nos caráteres punitivo e preventivo. Punitivo, sim. Preventivo, vamos botar no meio. Então, de 3 nós temos 1,5. Sim. Mas só que nós temos que trabalhar com a ressocialização. Sim, tem que trabalhar com... Tem que trabalhar. Esse é um assunto bastante abrangente, né? Claro. E que vamos
convidá-lo para participar de uma outra edição, para continuarmos a falar desse assunto tão importante para a nossa sociedade, né? Teríamos muito mais a falar, né? Mas precisamos fazer uma pausa no nosso jornal. Vamos fazer então um intervalo comercial, hoje entrevistando o juiz criminal, Dr. Ulisses Fonseca Lousada. Em seguida estamos de volta. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science e Calcários DB. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em breve em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. A cidade de Santa Maria tem um lema, que é a cidade cuidando das pessoas. Mas eu fico muito feliz quando vejo as pessoas ajudando a cuidar da cidade. E hoje é um exemplo simbólico. Unimed, Unicred, Hospital de Caridade, dando esse gesto de amor para Santa Maria. Dando uma praça totalmente nova aqui para a nossa cidade, no coração da cidade. Por isso que eles receberam o certificado de amor por Santa Maria. Muito, muito obrigado de coração. Eu e o Rodrigo Décimo, nosso vice-prefeito, estamos muito felizes. E que outras pessoas possam se inspirar e venham fazer o que essa turma maravilhosa fez. Hoje estamos realmente muito gratificados e felizes porque estamos entregando essa nova Praça do Caridade para a comunidade de Santa Maria. Isso é um sonho da Unicred Ponto Capital, já faz 4 anos que temos esse projeto. Como era um projeto grande e extenso, nós tivemos a felicidade desse ano ter a parceria do Hospital de Caridade, da Prefeitura e da Unimed Santa Maria. E nessa parceria podemos revitalizar completamente esta praça com segurança, com novos brinquedos, com acessibilidade para a PNN, com câmeras conectadas ao CIOSP, com academia para ginástica, nova arborização, praça dos taxistas. Realmente é uma praça nova e é um compromisso nosso, um compromisso social para fazer realmente aqui o progresso dessa cidade e a segurança do nosso povo. Isso é um presente de todas as empresas para a nossa cidade de Santa Maria e principalmente aqui para essa região centro de Santa Maria.
prazer, uma honra para a Unimed poder participar desse projeto junto com a Unicred, o Hospital de Caridade, a Prefeitura Municipal, e poder estar doando para a população de Santa Maria uma praça bonita e que certamente vai ser desfrutado por muitas pessoas. É uma forma que a Unimed tem de retribuir a tudo que a sociedade fez por nós nesses 50 anos. Olá, sou o Patrick da PRS Monitoramento. A PRS trabalha com portaria remota. Trabalhamos com sistemas de alta tecnologia, reconhecimentos faciais. Nós trabalhamos com relatórios online, todo conforto para condomínios e empresas. Imagine você ter relatórios de todos os acessos que os moradores, que os visitantes, os colaboradores acessarem suas organizações. A portaria remota hoje viabiliza que realmente se tenha segurança com controle de acesso de todo mundo que lá circula, sendo por tags, por biometria ou por reconhecimento facial, senhas, controles. Os carros podem entrar desde com controles remotos ou com tags veiculares, também por reconhecimento de suas placas. A segurança, sim, chegou agora com a portaria remota de forma muito completa e segura. Com a portaria remota, você também terá acesso ao nosso aplicativo. Na palma da sua mão, você pode abrir portas e portões, ter acessos a mensagens, a correspondências, entregas e tudo isso com muita rapidez. Venha conhecer conosco toda a tecnologia e inovação em segurança que a PRS tem para você. Com uma tarde repleta de atrações, o Posto Aires Unidade de São Vicente do Sul comemorou o encerramento de 2022, reunindo a comunidade local, amigos e clientes, que ao longo do ano contam com um preço especial no abastecimento de gasolina comum no pagamento à vista. Com destaque, é claro, para a gasolina Dura Mais, uma das mais procuradas pelos consumidores da região. O Posto Aires de São Vicente do Sul agradece a todos pela preferência, com os desejos de um grande 2023. Neste ano, queremos estar com você, levando a mesma confiança, o melhor atendimento e preços justos. Posto Aires, há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Posto Aires Bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e Jaguari, Bandeira Ipiranga em Camobi e Bandeira Rodóio em São Vicente do Sul. Vinícola Della Corte é empresa familiar que há mais de 20 anos produz vinhos para a região central do estado sob a direção do empresário Hildo Della Corte. A Vinícola Della Corte emprega tecnologias modernas na elaboração de vinhos finos e de mesa, espumantes método tradicional e suco de uva integral. O prazer em degustar um bom vinho é seu, a marca e a qualidade são nossas. Vinhos Della Corte, visite nossa vinícola na estrada Ângelo Berlese 605, em Santa Maria. Tendência, estilo e elegância estão presentes na curadoria da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourrier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança. Na M. Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios.
Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M Pilau, no Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Você está assistindo Giornale Giovana Felice, edição especial. Apoio: Sul Contábil Assessoria Empresarial. Tecnosom, instalação de som e alarmes. Acessórios e looks M Pilau. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Ótica Norberto. Continuamos a entrevista com o juiz criminal Dr. Ulisses Fonseca Lousada. Agora vamos falar da docência. O que representa para você a trajetória de mais de 3 décadas de docência, ministrando aulas nas principais instituições do estado do Rio Grande do Sul? É um momento assim, eu vou te dizer, Giovana, sublime para mim, sabe? Eu já fiz essa indagação e o ano passado, talvez, o ano retrasado, quando começou essa pandemia, eu comecei a refletir a respeito dessa minha caminhada toda, né? Sim. Enfim, a vida da gente, porque é importante às vezes tu parar um pouco para pensar. Bela caminhada, né, doutor? E é importante às vezes tu parar um pouco para pensar, porque é o que não está ocorrendo ultimamente, né? O mundo hoje parece que as pessoas não pensam mais. Eu vejo essa gurizada aí, com todo respeito, né? Mas eu vejo que hoje as pessoas são capazes de ficar 3, 4 dias no celular e não ficam 5 minutos consigo. Realmente. Consigo próprio, né? Elas não conseguem... É verdade isso que você está dizendo. Elas não conseguem ficar com elas mesmas, né? E quando se deparam, não sei até qual foi o... Porque quando fala em pandemia do vírus, do coronavírus, eu acho que existe um vírus muito maior, que é quando as pessoas ficam, às vezes, 2, 3 minutos com elas mesmas, elas já saem correndo, tem alguma coisa que foi incutido de uma forma invisível nas pessoas, que fazem com que as pessoas não consigam mais ficar, eu não estou nem dizendo com aquela pessoa que está do lado delas, mas elas não estão conseguindo ficar mais com elas mesmas. E os jovens, então, hoje, mais ainda, né? Sim. Os jovens hoje, eles estão todos unidos no sentido de uma competição. Então, quando eu vejo as pessoas dizendo, não, mas o fulano está assim, porque cada família... Não existe, com todo respeito, a gente sabe que existe um outro conceito de família, eu entendo, e tem que se mudar através das mudanças, né, que ocorrem na vida. Mas o jovem hoje, a família do jovem são os amigos. É balada... é as festinhas, entra em casa, cumprimenta o pai para pedir dinheiro ou para... Isso é mundial o que está acontecendo com as pessoas, né? Infelizmente. Então a culpa não é dos pais. Primeiro que nunca foi dos pais, porque todo mundo tem livre-arbítrio, né? Tu ensina, mas chega um ponto que
Se a pessoa não quer, não adianta. Não tem mais o que fazer. E a verdade é tão grande que às vezes tu tem uma família com 4 filhos, 3 dão certo e 1 não dá. Por quê? Se o pai e a mãe tiveram a mesma educação, mostra exatamente o livre-arbítrio, né? Sim. Aquela pessoa que ela teve tudo e se desviou daquilo tudo. Seja na classe alta, média, baixa, que eu acho um absurdo de classes, né? Sim, mas em qualquer patamar. Em qualquer patamar que tu coloque, é isso que se vê, né? As pessoas, por mais que tu ensine, mas o exemplo, e tu dá exemplo, e as pessoas parecem que querem até desafiar o teu exemplo. Às vezes até o contrário. O tiro sai exatamente pela culatra, né? Então hoje está muito difícil tu pensar, tu refletir. Tá? E quando eu falo a respeito do cárcere, é o outro livro que eu vou escrever, porque esse livro aí, na verdade, eu escrevi, mas eu vou falar depois, mas nesse outro livro que eu estou fazendo já, ou tentando escrever algumas coisinhas, eu venho falando que o pior cárcere que tem não é o cárcere físico, mas é o cárcere mental. As pessoas hoje, elas não são mais proprietárias da chave da porta das suas emoções. Sim. Elas não têm mais controle sobre as suas emoções. É o cárcere psicológico. Tu vê esses meninos todos, eles dirigem maravilhosamente bem, grandes carros, mas eles realmente não são hábeis para dirigir as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos. E isso a gente tem visto, sabe? Eu tenho visto muito isso. Eu sei que era da cibernética, da evolução, enfim. Então a gente tem que começar a pensar isso. E eu penso, graças a Deus eu continuo pensando. E paro para pensar nesses meus pensamentos, né, que não são vazios, porque são meus e eu consigo enxergá-los, ou pelo menos senti-los, né? Eu fiz uma análise da minha caminhada e hoje, eu não sou juiz. Eu estou juiz, sabe? Eu não fui advogado, eu estava advogado na época. Eu me sinto realmente um educador. Eu me orgulho muito disso, porque foi a coisa que eu mais fiz na minha vida. Sim. De alguma forma educar, transmitir alguma coisa. Não grandes conhecimentos que eu nunca tive, mas alguma experiência vivida, sabe? Isso me faz me lembrar até do Aristóteles, porque veja, o Aristóteles há 838 anos antes de Cristo, né? Ele dizia que o homem, na verdade, ele para se realizar, mais ou menos isso, né? Para ele se realizar, ele tinha que viver do empirismo, ou seja, do dia a dia, da experiência, né? Porque a experiência, a vivência que faz a educação e cria o homem. Tá? Não é só o caráter científico, e eu vejo isso pela caminhada na magistratura, o dia a dia, vendo as dores do mundo, né? E esse serviço que eu faço é isso. Eu trabalho com as dores do mundo. Com as dores do mundo. Eu trabalho com as dores do mundo. Eu sou talvez um médico do direito, como os juízes são os médicos do direito. Não que a gente vai trazer o antibiótico que vai curar aquela dor, mas vai trazer pelo menos algum remédio que vai anestesiar de alguma forma aquele conflito intersubjetivo de interesse que surgiu ali naquela vida relacional. Sim. Eu me lembro que meu pai dizia assim, poxa, então agora tu virou bombeiro. E eu dizia assim, poxa, é mesmo, né? Ele, claro, porque tu vai tentar apagar a chama do conflito social. E é essa a função que a gente tem. Exato. E isso aí é uma forma de educar, sabe? Então, e quanto mais eu passo, mais eu me deparo, eu não quero pegar essa inimizade dos garantistas monoculares ou dos garantismos integrais, mas eu fico pensando assim, poxa, mas as pessoas, quando trabalham uma questão mais jurídica, e tu vai entender bem isso que eu vou falar, Giovana, mas as pessoas, não, mas o juiz não pode buscar a verdade real. Poxa, o Aristóteles, ele vinha falando exatamente disso, que a gente tem que buscar a verdade real. Claro que é um erro gramatical que eu vou dizer, mas uma forma até pedagógica. A verdade verdadeira. A verdade verdadeira. Porque se eu não for procurar a verdade verdadeira, eu vou procurar a verdade mentirosa. Realmente. Ou então eu como juiz, vou ter que parar, esperar, ficar tipo abajur, para que as partes digladiem, e aí trago uma mentira, vamos supor, assim, no sentido técnico, e eu vou julgar mentira. Será que é isso que a sociedade quer? Então, na verdade, nós estamos tendo mais uma involução, sabe? Veja, nós estamos
o Aristóteles veio e deu a bandeira, e aí passou os tempos e a gente está voltando tudo para chegar até onde o Aristóteles disse. É uma evolução cultural. Né? Sim. É impressionante isso. E eu acho que o papel disso tudo é a questão da educação. A educação, ela pode... A educação é o grande poder. Porque o homem primitivo, o Giovanni, ele era solitário, mas ele era muito proativo. Só que ele não era egoísta. Ele não era mau, ele não era... Por quê? Porque ele veio antes disso. Ele veio antes do capitalismo, ele veio antes do comunismo, ele veio antes do egoísmo. Sim. Isso faz me relembrar as suas aulas. Ele veio antes de tudo isso. Ele só começou a ser isso porque tudo isso que existe, que traz todos esses conflitos, eles são posteriores ao ser humano. Só que as pessoas não pensam nisso. Não pensam nessa situação, que esses conflitos todos que existem, porque o homem realmente, eu tenho que concordar às vezes com Maquiavel, quando ele diz que o homem é o lobo do homem, né? E que o homem, por nascença, ele é mau, ele é ruim, E aí eu penso num dos meus filhos, que eu me lembro, coisa de criança, né? Que ele era pequenininho, tinha 2 anos, foi lá, quando nasceu outro, ele queria botar o dedo no olho do outro. Claro que não tinha maldade, mas aquilo vinha inato do ser humano. Vem inato. Então, o que acontece? Quando a pessoa nasce, ela começa a se educar. Ou começa a educá-la. E aí a gente tem que puxar o Nelson Hungria, né? Quando ele falava dos freios inibitórios. O que a gente é na vida é isso. Essa nossa vivência, nós vamos aprendendo a reprimir esse sentimento primitivo. Doutor, você falava em orgulho, né? Realmente deve ser indescritível ver hoje um juiz, um promotor, um defensor, um advogado, um bacharel em direito, um profissional da área jurídica, reconhecidos profissionais da área jurídica que passaram por você e absorveram conhecimentos, profissionais bem-sucedidos na área jurídica que você ajudou, contribuiu para todo esse sucesso. Isso não tem preço, não é verdade? Eu não digo que ensinei, né? Mas eu trouxe algumas conversas, algumas falas para que a gente refletisse, né? E eu acho que é fundamental isso. Eu acho que mais do que o diálogo, né, nós temos que propiciar que aquelas pessoas que estão conosco, né, que elas também participem da conversa. Sim. Diz que o maior educador foi Jesus, e foi mesmo, né? Porque a pedagogia que ele empregava, não estou falando nada de religião. Não é nada de religião. Sim. Se existiu a figura de Jesus, ele foi um grande pedagogo. Ele foi um grande professor. Porque ele trazia fala e fazia com que as pessoas refletissem a respeito daquilo ali. Né? Que as pessoas pensassem a respeito daquilo. Eu não quero que ninguém adira aquilo que eu estou falando, que adira a minha vontade, não. Eu quero que as pessoas pensem, reflitam, que assim como existe o pró, existe o contra, existe uma terceira via, uma quarta, enfim. As pessoas têm que refletir, elas têm que ter a noção de tudo que existe a respeito daquilo, para que então elas escolham o seu caminho e que sigam o seu pensar. Muito bem, doutor. Agora então vamos dar o devido destaque para esta importante obra que você lançou recentemente e que eu tive a honra de receber um exemplar autografado. Muito obrigada. Doutor, qual o objetivo de escrever este livro e qual o teor desta obra, Desalgemando o Sistema Ressocializador, Clamor à Educação? Isso aí foi produto, né, da nossa caminhada lá pelas trilhas da academia, né, em que nós, na época, trouxemos como proposta a educação. E não havia ainda a remissão pela educação. Nós tivemos a felicidade de 18 anos antes já propor a educação como forma de remissão. Então, um livro que foi feito há 20 anos, mas parece que é atual para hoje. Muito atual. Embora eu já tenha uma outra visão, mas não vou nem dizer aqui, eu já tenho um outro enfoque. Mas o objetivo de publicar, eu tenho muita coisa para ser publicada, sabe, Giovana? Tem muita coisa. Então significa que vem mais livros por aí? Eu não tenho tempo para isso, sabe? Realmente não tenho, mas eu tenho muita coisa já escrita, né?
de livros de processo penal, de direito penal, já tenho até estocado todos os assuntos, mas não tenho efetivamente tempo para isso. Realmente não tenho. Me aposentar, mas pode ser que eu consiga fazer isso, ou agora eu consiga traduzir nisso. Mas eu tô... Que é um ganho para a sociedade. Mas eu me empenhei nesse aí, e fiz em 1 semana e meia até, porque eu já tinha mais ou menos pronto, né? Com o objetivo de tentar ajudar. Sim. Porque, embora não seja tarefa minha, função minha, eu vi num determinado local uma situação que não me deixou confortável. Né? Não me deixou confortável porque eu vi num determinado estabelecimento total que não existe cela para determinados gêneros. Sim. Né? E como não se dispõe dessa verba, eu estou tentando ver se consigo vender esse livro e pegar a verba e doar para esse estabelecimento. Vale informar, então, que o valor arrecadado através do livro será para melhorar esses locais privativos de liberdade, doutor. Porque eu vi especificamente, né? Eu vi uma pessoa tentando fazer uma sala de aula num determinado estabelecimento total. Veja, a pessoa queria fazer uma sala de aula e não tem condições. Não é que ela não tem condições. O local, o estabelecimento total não tem condições de dar o material. Permite. Ela não tem tijolo, não tem cimento. Sim. Então eu quero ver se reverto isso, porque eu acho magnífico uma sala de aula. Eu acho que tem que ter sala de aula. Mas não tem na localidade tal, não tem. Eu sei, e deveria ter sim. Mas agora, pelo fato daquelas não terem sido cumpridas as regras para aquelas pessoas ou para aquela comunidade, isso não desautoriza-me a contribuir para um local que eu acho que não existe tantos olhares assim. E é importante nós informarmos, né, para quem quiser adquirir a obra, que ela está à disposição. Está na SESMA. Na SESMA em Santa Maria. E o dinheiro vai ser retirado, a verba da edição que foi gasto, né? Sim. E o dinheiro todo vai ser destinado exclusivamente como forma de doação, né, de repasse, para que essa pessoa realmente possa ter naquele estabelecimento a sala de aula, para então aí, se quiser, para que os presos, se assim o quiserem, que possam não estudar. Porque o percentual de presos que estão estudando no Brasil todo, assim, de uma forma bem geral, sim, é 13% só. 13%. Né? Doutor, como leitora, se você me permite, né, quando eu iniciei a ler os depoimentos dos detentos, eu realmente fiquei chocada. É muito forte nos depararmos com essa dura realidade. Este livro, no meu entendimento, é um instrumento riquíssimo, né, para os futuros pensadores discutirem a reformulação do sistema prisional brasileiro, por exemplo, né, levando em consideração o contexto dos apenados, a situação de todos os envolvidos. O enfoque que eu venho trazendo já, caminhando já depois disso aí, já estou caminhando, né? Sim. É que eu quero buscar através da educação, porque é um choque muito grande, sabe, Giovana? Educação e presídio. Eles são dois ramos, vamos colocar assim, dois caminhos que eles são conflitantes. Porque a prisão, a finalidade é a repressão. Eles são contrários, né? A repressão. Antagônicos. E a educação é a liberdade. É a liberdade. Eu pego Paulo Freire, as pessoas, talvez alguma pessoa que esteja me ouvindo agora, mas eu pego Paulo Freire, né? E o Paulo Freire fala em quê? Libertação. Ele fala em libertação. Educação é libertação. Não posso trazer um caráter educativo senão através da liberdade, do conhecimento, dos direitos humanos. Então eu pretendo trazer uma fala exatamente entre educação, direito e direitos humanos. Sim. Porque eu quero exatamente fazer com que esses dois institutos, ao invés de eles serem conflitantes, que eles se juntem. Se juntem os dois. Sim. Que a prisão ela cumpra com a sua função, com seu papel, mas não prejudique a educação.
e que a educação também cumpra com seu papel e não prejudique o caráter repressivo. Mas é uma longa trajetória, né, a ser percorrida. Mas será que é possível? Talvez eu tenha uma proposta. Então vamos aguardar a sua proposta aí, quem sabe nas próximas edições. Exatamente. Né? E o programa continua à sua disposição para conversar sobre este assunto tão relevante. Parabéns pela sua grandiosa colaboração através das suas obras, né? Já podemos dizer assim. Dr. Ulisses Fonseca Lousada, o Jornal Edição Especial está chegando ao fim. Quero cumprimentá-lo pela sua impecável trajetória percorrida nas instituições judiciárias do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecer a condição de mestre incansável do saber jurídico, né? Bem como por transformar em literatura a sua intransferível experiência profissional e pessoal. Um exemplo a ser seguido. Eu que agradeço, Giovana. Sempre que precisar, nós estamos à disposição, né? Eu sei que a minha vida é um pouco agitada, né? Deveras. Deveras agitada, porque eu durmo pouco, né? Eu durmo 4 horas por dia, 4 horas e meia. É muito pouco, doutor. Mas para mim me satisfaz, eu gosto muito de ler, então me levanto cedo sempre para ler, mas isso aí às vezes me desgasta bastante, né? No final do dia, às vezes eu estou um pouco cansado, mas sempre estaria à disposição do teu programa, ou de qualquer pessoa que de alguma forma queira conversar, né? A respeito do direito, numa forma científica, da educação, numa forma científica, e procurando ajudar. E gostaria que realmente, Giovana, que as pessoas pensassem mais, sabe? Eu acho que é importante que os jovens se dessem conta da importância que eles são para o futuro, não só aqui de Santa Maria, mas, né, do nosso país, do mundo. Né? Do mundo, exatamente. Porque eles são exatamente as pessoas, eles serão os bagageiros do amanhã. Né? Mas que vão dar continuidade, né? Dão continuidade, começar a pensar, será que realmente essa situação toda que nós estamos vivendo, essa desconexão das pessoas, elas com elas mesmas, vai nos levar... Começar a pensar nessa responsabilidade. Né? E às vezes o marido com a mulher, né? O vovô com a vovó, às vezes até o vovô com a vovó tá um no celular e outro no outro. Aí um bota no celular, vamos jantar, convidando a vovó. Será que é por aí? Será que este é o caminho? Vamos deixar essa reflexão, né? Agradeço então, doutor, a sua respeitável presença aqui em nossos estúdios, a sua disponibilidade e por nos conceder esta valiosa entrevista para o jornal. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui e volte sempre. Muito obrigado, eu agradeço. Estamos encerrando esta edição especial do jornal, que contou na íntegra com a participação do ilustríssimo juiz criminal, Dr. Ulisses Fonseca Lousada. Obrigada pela sua audiência e pela sua indispensável companhia. Obrigada aos nossos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.